À espera de uma unidade se faça, cada um julgar ter consigo a verdade, se sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe. Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Então, quando um espírito vem para fazer uma enganação, para fazer uma trapaça, ele vai saber onde está o ponto fraco da pessoa. Em cima desse ponto fraco que eles vão trabalhar. E se nós não estivermos bem atentos, nós vamos cair como um pato, como diz no ditado, né? Desculpe, às vezes a gente fala um ditado, mas a gente vai cair na armadilha. Só lobos caem em armadilha para lobo. Ou seja, o espírito enganador ele só vai enganar quem esteja vibrando na mesma frequência dele. Então, a unidade a gente espera que a unidade se faça. Mas agora cada um ter consigo a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe, os espíritos enganadores fazem a festa naquilo ali. Então nós temos que prestar atenção que nós temos que estar sempre observando como nós estamos nos portando, como nós estamos agindo dentro de determinadas situações, para que, ao longo do tempo, ao longo da nossa busca pelo aperfeiçoamento, nós vamos chegar a um denominador comum. E esse denominador comum é exatamente saber distinguir aquilo que é coerente daquilo que está totalmente incoerente. E ao fazermos isso, a unidade vai estabelecer mais fácil. Mas o grande problema é aqui. Nós nos sentimos fascinados, muitas das vezes, pelos espíritos enganadores. E, gente, os espíritos que querem trabalhar com a humanidade para o bem, eles vão buscar construir o bem. Vão buscar fortalecer-se no bem. Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante, sem mácula, é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará ao lado onde ao bem jamais se haja misturado o mal. Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Então, está muito clara a resposta, né? A pureza dos ensinos, a pureza do que eles trazem de informação, como que nós devemos nos portar, ensinando-nos melhorar moralmente, ensinando que nós devemos praticar a bondade. Isso é a doutrina espírita. Ensinando como que as interrelações que existem no processo kármico, no processo moral, para que a gente fique preso à Terra ou que a gente se liberte. Aquilo que vai nos levar a estar sintonizado e construindo um ponto que nos levará a passarmos por certas complicações e outras que vai nos levar a buscar estar crescendo para as luzes. Depende de cada um de nós. E aí, isso que vai fazer a diferença. Procurar, e para isso nós temos que nos instruir, procurar absorver o máximo de informações dentro da filosofia espírita, ver as coerências de cada uma delas, para não ficarmos acreditando, como diz Kardec, em puerilidades. Aquelas coisas que não se sustentam se você fizer uma boa análise da situação. Notai, ao demais, que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos e têm que vos unir numa ideia comum. O amor de Deus e a prática do bem, qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só meio de alcançá-la: fazer o bem. Se nós entendermos que temos que fazer esse bem, trabalhar a nossa posição íntima para que nós estejamos sempre nos melhorando, sempre nos aperfeiçoando, é o que vai fazer o grande diferencial para que estejamos mais dispostos e mais predispostos a termos mais amor pela humanidade, a termos mais sentimento de compaixão por aqueles que sofrem, a entendermos o tamanho da importância da solidariedade cristã. Isso vai fazer, esses ensinamentos aqui vão fazer com que nós busquemos estar em sintonia com o bem,
buscarmos estar em construção de um mundo melhor. Todos nós, onde quer que estejamos, somos artífices do bem. Todos nós, onde quer que estejamos, somos construtores de um mundo melhor. Mas para isso, precisamos aprender a corrigir as nossas mazelas e a nos identificar com o bem e com as forças que movem nossas almas na direção do bem infinito. Amar a Deus sobre todas as coisas e praticar o bem, eis o cerne de tudo que nós devemos procurar aprender, fazer e julgar como ponto essencial do nosso crescimento íntimo, do nosso desenvolvimento interior. Trabalhemos, pois, por nos tornarmos melhores. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa dispondes para as apreciar esta. Então, vai ter sempre pessoas discutindo, vai ter sempre pessoas criando ideias, e às vezes bem tortas, e aí nós temos que procurar fazer uma série de observações. E aí, apreciar o quê? A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão. E a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem. Essa, eu vou-lo afirmo, a que prevalecerá o Espírito de verdade. A melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão. Então, cada um tem um sentimento. Cada um tem uma razão, uma lógica para analisar os fatos. Respeitemos-nos. Com o passar do tempo, e isso demora, porque educar espíritos é obra de milênios. Há 2000 anos existe o cristianismo. E quantos de nós somos verdadeiramente cristãos? Podemos contar no dedo aqueles que vieram na Terra e vivenciaram o cristianismo em grande esplendor. Fora isso, os outros ficam aqui tentando se adaptar ao Evangelho, fazer o Evangelho adaptar a vida dele. Ou dela, né? Então nós temos que procurar observar. Que elementos encerra para levar os homens ao bem? E a que mais elementos encerra para levar os homens ao bem? Essa, vou-lo afirmo, que prevalecerá. Então, gente, nós temos que ficar atento o que nós estamos fazendo com a doutrina e da doutrina para nós levarmos as pessoas à prática do bem. Temos que observar isso. O trabalho é grande, é árduo. Nós somos poucos, mas não somos tão frágeis ao ponto de entregar os pontos. Vamos perseverar. Vamos ter confiança em Deus, confiança nos bons espíritos e procurar fazer o melhor pela doutrina, fazer o melhor para satisfazer nosso coração e a nossa razão e buscar quais mais elementos sejam necessários para nós levarmos o homem à prática do bem. Porque assim o bem prevalecerá na terra incondicionalmente. Sejamos esses artífices do bem. Sejamos esses artífices que estão prontos a elaborar o bem. Sejamos aqueles que estão dispostos a construir um mundo melhor. Sejamos aqueles que estão prontos e dispostos a construirmos a edificação de um mundo melhor. Nota. Das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas: da ignorância de certos espíritos, do embuste dos espíritos inferiores que, por malícia ou maldade, dizem o contrário do que dizem augures os espíritos cujo nome eles usurpam. Então, o parágrafo é maior, mas vamos ver nessa parte. O espírito pode ser ignorante, então ele ensina errado. Agora, os espíritos inferiores, eles gostam de usar do embuste, da maldade, pegam um nome, adotam um nome respeitável e saem usando aquele nome para prejudicar os outros. Isso vai fazer com que nós comecemos a entender ou a perceber o tamanho dos nossos erros, o tamanho da maldade que esses espíritos têm para conosco. Se nós não estivermos bem instruídos, como que nós vamos descobrir que eles estão enganando a gente?
E para nós estarmos bem instruídos, temos que estudar a doutrina espírita sem preconceito, com respeito. Por nós, primeiramente por nós mesmos. Da vontade do próprio Espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. Aí já vem uma outra parte que foge os princípios da maldade. Aqui o Espírito vai falar, mas naquele momento, com aquelas pessoas, naquele lugar, ele vai ter que usar uma linguagem apropriada a eles. E até mesmo por falta de recursos para explicar as coisas que tem no mundo espiritual. Às vezes a gente vê muitas cenas, mas na hora que a gente vai tentar falar, a gente perde o fio da meada. Lá a gente entendeu tudo, aqui a gente perde o fio para passar as explicações. Então é importante que a gente entenda o livro dos médiuns. Da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao espírito expressar tudo ao seu pensamento. Todo o seu pensamento, perdão. Então, o médium não consegue captar as ideias perfeitamente daquele espírito. Então vem a imperfeição do médium. O ambiente onde ele está carregado de pensamentos contrários àquilo que o espírito quer passar. Vai dificultar um pouco. Enfim, da interpretação que cada um pode dar de uma palavra ou de uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou ponto de vista, de onde consideram o assunto. Aí a pessoa chega, mais outro detalhe. A pessoa que está recebendo a mensagem, a pessoa que está lendo a mensagem. Então, o médium que recebeu a mensagem, o meio onde ele estava recebendo a mensagem, e quem está lendo a mensagem tem um ponto de vista diferente, tem ideias diferentes, preconceituosas. Então, vai trazer diferenciações também para a comunicação. Em determinadas frases, determinadas palavras, a gente vê já alguns momentos, eu falei assim, aqui da dupla interpretação, da essa e essa, sem contradizer o que está escrito, porque os dois eram somativos para o que nós queríamos expressar. Então, as interpretações também são necessárias, com muita responsabilidade, para que a gente possa entender que as nossas ideias, os nossos preconceitos interferem também nas comunicações e na nossa interpretação do texto. Porque tem dia que a gente lê um texto do Emmanuel e não entende nada. A gente lê a segunda vez e fala, mas o que ele está querendo dizer? Aí a gente marca, no dia seguinte a gente olha e fala, olha que coisa mais simples, como que eu não estava entendendo isso ontem? Não acontece isso conosco? Às vezes eu estou lendo aqui, eu tenho que parar, desligar a câmera, ler de novo o texto, ler o parágrafo inteiro, meditar a respeito, fazer oração. Agora entendi. Aí volto a gravar novamente. Então, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos problemas que nós passamos. O que é da nossa responsabilidade é procurar nos instruir da melhor forma possível para podermos agir da melhor forma possível. Só o estudo, a observação, a experiência, a isenção de todo sentimento de amor próprio pode ensinar a distinguir esses diversos matizes. Então, logicamente, que todos nós temos uma tendência a caminhar para um lado ou para outro das informações. A gente assistiu várias palestras de vários expositores espíritas respeitáveis, não vamos fazer crítica a nenhum deles, mas a gente vê que cada um tem uma tendência a puxar as explicações para um lado, a dar uma explicação segundo aquilo que ele entende, que ele conhece. Todos nós temos isso, todos nós fazemos isso. Então tem uns que são da área da medicina ortodoxa, vão tentar levar de alguma forma as explicações para ali, outros vão procurar levar de alguma forma as explicações para a área das terapias naturais, outro para a área da psicologia, os livros do Divaldo então é todo voltado para uma psicologia, embora transcendente. Então nós sempre levaremos a marca daquilo que nós somos, daquilo que nós estudamos. E isso é importante que todo mundo entenda. A verdade vai estar com quem? Com aquele que apresentar as melhores lógicas. Mas a melhor lógica para mim pode não ser para você. E aí vem, então tem contradições. Não, tem pessoas que têm ideias, conhecimentos, culturas diferentes. Mas a nossa essência é a mesma. Vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, vamos ser úteis à sociedade, vamos ser úteis a quem está ao nosso redor.
vamos procurar fazer o melhor possível para que nós construamos um mundo melhor. Essa é a mensagem das maiorias dos bons expositores. Se falou diferente disso, está mal influenciado. Não é isso? Sempre que estudamos a doutrina espírita, precisamos estar atentos. Porque nem tudo são flores. E mesmo nas flores, muitas têm espinhos e outras podem ser até venenosas. Então, não nos empolguemos com as coisas que aparecem para nós da forma com que aparecem para nós. Procuremos, então, nos aperfeiçoarmos dentro de determinados sentimentos, dentro de determinadas ideologias, para que os nossos amanhãs sejam cada vez melhores, para que os nossos amanhãs sejam cada vez mais edificantes das verdadeiras fontes do amor e da paz. Que nós possamos emanar esse amor e essa paz, que possamos construir as bases de um mundo melhor, sempre voltados para a grandeza de nosso espírito, para a grandeza de nossa alma, para podermos valorizar tudo o bem que possamos fazer, para valorizarmos todo o bem que possamos edificar e construirmos todo o bem que tiver ao nosso alcance. E isso é questão de educação do espírito. É pouquinho de cada vez que a gente faz e que a gente consegue. Erra, é fácil. Nós somos humanos, erramos. Cometer vacilos, cometer falhas, cometemos, somos humanos. Agora, aprender a fazer o bem é uma responsabilidade pessoal de cada um de nós. Os espíritos estão prontos para nos intuir, para nos mostrar o melhor caminho. Temos que saber discernir para não cairmos em erros mais complexos que prejudiquem a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleçam para uma manhã de luz, de fraternidade e de paz.